Olá, quinto ano! Vamos para a nossa aulinha de hoje. Hoje é dia 4 de outubro, né? Iniciamos o mês de outubro na sexta-feira da semana passada. E hoje nós vamos começar a primeira semana completa, né, do mês de outubro, tá? Nós também estamos iniciando o quarto bimestre, o último bimestre do ano. E vamos com tudo, né? Vamos trabalhar. Ok, hoje nós vamos estar trabalhando primeiro um vídeo, né? Eu postei para vocês já, é uma história de um livro do Varal de Histórias que se chama A Ilha dos Sentimentos. O livro chama A Ilha dos Sentimentos. Então nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto pra gente pensar um pouquinho no sentimento, né? No sentimento que rege, na verdade, a humanidade, no sentimento mais importante que foi deixado pra gente, que é em relação ao amor. O amor pelo outro, ao amor por nós mesmos, né? Então, o sentimento do amor, ele é um dos sentimentos mais importantes, tá? Vocês vão estar assistindo a história contada, né, pelo Varal de Histórias, pela profissional que interpreta os livros no Varal de Histórias. E aí, depois que vocês assistirem, vocês vão estar fazendo um painel numa folha de chamex mesmo, tá? Uma folha normal. Pode até ser no verso de uma folha que vocês já tenham, ou até das atividades que vocês vão fazer essa semana, na parte em branco da folha, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão representar nessa folha, né? Fazer esse painelzinho representando o amor e os bons sentimentos, conforme fala no texto, no livro, tá? Ou vocês vão fazer uma representação da história, ou sobre o amor específico, ou sobre a história que vocês ouviram. Vocês podem estar pesquisando também no YouTube, tem a história, né, o livro em PDF, as imagens do livro, para vocês terem uma noção do que fazer. Mas vocês podem representar através do texto, né, do que vocês ouviram ela contando, tá? Então, vão fazer esse desenho e vão estar me enviando a foto, certo? A próxima atividade nossa é de português, no livro de português, tá? A gente vai trabalhar um pouco esse bimestre com notícias. E trabalhando com notícias, claro que a gente precisa conhecer, ler e entender um pouco das características da notícia, tá? Então, aqui nós temos no início da página 192, tem uma introduçãozinha, né, de alguns itens para vocês analisarem ou observarem sobre os dois textos que vocês vão ler, tá bom? Bom, então a notícia, né, que nós vamos estar trabalhando, esse primeiro texto, texto 1, fala sobre o uso do celular e de tablets deve ter regras estabelecidas pelo colégio. Toda notícia, ela é um texto jornalístico, né? Basicamente jornalístico. E ela vem para quê? Para divulgar fatos, acontecimentos atuais que estão acontecendo no mundo, vão transmitir opiniões, às vezes, dependendo do tipo de notícia que a gente está lendo. Ora essas opiniões vão estar bem claras para a gente, ora não vão estar, tá? E então, ele tem o intuito de informar, né? Ele tem um texto informativo, ele vai trazer uma informação pra gente. Hoje em dia, lógico, essas notícias, elas vão estar, a gente tem maior contato com elas diretamente nos meios eletrônicos, né? No celular, nos computadores, né? Em sites de notícias. Essa notícia em específico, ela vai estar falando um pouco do uso do celular nos colégios. Claro, era uma notícia, como esse livro nós já estamos usando há 3 anos, ela foi uma notícia veiculada há mais de 3 anos.
nós sabemos que nós tivemos agora, nós passamos recentemente por toda essa mudança, essa alteração de comportamentos em relação ao uso das tecnologias, ao uso dos celulares. Nós estamos retornando, né, às aulas presenciais aos poucos, e eu tenho certeza que a partir do próximo ano de 2022, a utilização do celular pelas escolas como um meio de auxiliar os alunos em determinadas atividades dentro de sala de aula, eu acredito que o celular vai ser inserido nessa realidade. Às vezes não por crianças menores, pequenas, mas eu acredito que por crianças maiores, sim. E até nós tínhamos, até antes da pandemia, né, nós não permitíamos na nossa escola, por exemplo, a utilização, né, o trazer o celular. Porém, com certeza, a partir dos próximos anos vai ser uma prática que precisa ser revista. Até porque o celular ele é útil, sim. Porém, as escolas, e aí essa notícia ela vai trazer que a escola precisa ter normas para utilização, precisa ter regras. Então, a gente não pode permitir que em sala de aula o celular seja utilizado para atender ligações, para conversar em redes sociais, enfim. Ele vai ser uma ferramenta para uma pesquisa de determinado assunto quando a gente estiver trabalhando, enfim. Mas isso tudo vai ser organizado pelas instituições, né? Essas normas, essas regras para utilização. No momento a gente continua, pelo menos na escola, com as mesmas normas que nós tínhamos, porque a gente agora que está retornando, né, e fazendo essas adaptações. Mas o texto vem falar um pouquinho disso, o texto 1, tá? Aqui mesmo no final do texto 1 nós temos, né, esse acesso foi feito em 20 de maio de 2018, tá? No site Portal Gaúcha ZH, que é um jornal do estado do Rio Grande do Sul. Na página 194 nós temos uma outra notícia, o texto 2, que vem falar sobre um estudo que foi feito com alunos. Então, a determinada quantidade de alunos utilizou os celulares e notebooks para auxiliar nos conteúdos, né, nas atividades e pesquisar os conteúdos. E outra quantidade de alunos utilizou ele para, enfim, navegar livremente neles, né? E aí se viu que esse segundo grupo, que não utilizou essa tecnologia com um fim de pesquisa e consulta, na verdade, os aparelhos atrapalharam eles no ensino, na aquisição dos conhecimentos, e o primeiro grupo que utilizou para pesquisa, enfim, os aparelhos então foram positivos, né? Aumentaram, os próprios alunos falaram que ele foi muito útil. Então é só para esses dois textos, eles vêm falar, né, do mesmo assunto, e esse segundo ele vem, através de uma pesquisa que foi feita, ele vem solidificar o que eu comentei, que a gente pode utilizar, eu acho que deve utilizar, porém com normas e com regras nessa utilização, tá? Bom, nas páginas 195, 196 e 197, aí nós vamos ter as questões de interpretação de texto, tá? Então, para que a gente consiga, né, responder essas questões, a gente precisa fazer a leitura, às vezes, mais de uma vez desses textos, tá? Essas atividades de interpretação, é necessário que vocês leiam elas e voltem ao texto para verificar realmente qual é a resposta correta, tá? Uma questão que eu gostaria de frisar com vocês, que eu até estou trabalhando já identifiquei com os alunos que estão em sala, é a utilização da letra maiúscula quando você vai começar uma resposta, tá?
toda vez que você vai responder uma questão, você precisa utilizar a letra maiúscula para começar essa resposta, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, explique a expressão pode ter reflexo no boletim. Por exemplo, eu vou começar essa resposta a expressão. Então, eu preciso colocar aqui a letra A maiúscula. A expressão, né, quer dizer isso, isso e isso, tá? Então, vamos nos atentar a essa situação. Terminei a minha resposta, eu preciso colocar um ponto final, tá? Um ponto final lá na minha resposta. Porque geralmente a resposta de uma questão é uma frase, tá bom? Então, atividades na página 195, 196 e 197, tá? Façam as leituras dos textos, tentem responder as questões, porque uma das dificuldades que eu já identifiquei também, e eu tenho certeza que os de casa também estão tendo, é na questão de interpretação. Por quê? Porque a gente precisa ler novamente o texto para a gente encontrar o que está pedindo, tá? E isso é exercício. Se eu não exercitar a interpretação, a escrita, eu não vou conseguir desenvolver ela. E no 6º ano, a gente precisa de uma certa agilidade. Então, você precisa treinar a escrita. Por isso que estão sendo enviadas essas atividades escritas para vocês, tá? E são vocês, alunos, que devem fazer essas atividades. Os pais de vocês, eles já sabem escrever, né? Então, vocês é que vão estar em sala de aula no próximo ano. Vocês precisam responder, tentar fazer as atividades de vocês, certo? E aí, só para finalizar, a atividade número 9, ela pede a opinião de vocês. Ela pede para discutir com os colegas ou professores, né? Como vocês não estão em sala, vocês vão trocar uma ideia com os pais, né, responsáveis, ou vocês vão colocar a própria opinião de vocês aí na atividade número 9, ok? Um grande abraço a todos, tá? Eu aguardo vocês para nossa aulinha de amanhã. Muito obrigada, nossa aula está encerrada por hoje. Até a próxima. Um beijo no coração.